Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai dar início ao nosso estudo sobre elementos resistivos e indutivos, falando sobre as equações prontas de carga e descarga do indutor e ver quando é que a gente pode aplicar elas e quando não pode. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Para o equacionamento da carga, eu vou ter essa equação aqui, em que a minha corrente ao longo do tempo sobre o meu indutor, ela vai ser dada por uma corrente máxima da minha fonte. Então, apesar de eu estar representando como uma fonte de tensão aqui, poderia ser uma fonte de corrente, ok? Eu vou ter uma corrente máxima da minha fonte, que ela vai imprimir sobre o meu circuito. Lembrando que, como a gente está em regime permanente de corrente contínua, essa corrente máxima é a própria corrente da minha fonte, ok? Multiplicando 1 menos a exponencial de menos t sobre tal, em que tal é uma constante de tempo dado sobre a indutância do meu indutor sobre o meu resistor. E eu só posso utilizar um indutor, um resistor e uma fonte nesse meu circuito para que seja válida essa equação da carga. Lembrando que podem ser equivalentes, por exemplo, equivalente de resistência, equivalente de indutor ou de fonte, mas tem que ser só um elemento de cada, ok? Se a gente analisar a carga do nosso indutor, a gente tem o quê? Que durante o tempo igual a zero, ele vai se comportar como um circuito em aberto, como eu expliquei na aula passada para vocês. E quando esse tempo tender a infinito, ou seja, se decorreu muito tempo desde a energização, o meu circuito ele já estabilizou, esse meu indutor ele vai se comportar como um curto-circuito. Então, se eu fizer um gráfico analisando a corrente nele ao longo do tempo e a tensão nele ao longo do tempo, eu vou obter uma curva muito interessante, porque é o seguinte, inicialmente ele atua como um circuito em aberto, então não há circulação de corrente, então inicialmente a corrente é zero. Porém, ao final ele vai ser um curto-circuito, então a corrente que passa por ele é máxima, limitada apenas pelo resistor. E como é que se dá esse aumento? De forma exponencial, como a gente acabou de ver pela equação. Então a corrente no meu indutor, ela vai crescer de forma exponencial até atingir um valor máximo aqui de corrente, tá? Um valor máximo que é limitado apenas pelo meu resistor. Por sua vez, a tensão, se inicialmente ele é tido como um circuito em aberto, o que vai acontecer? Vai ter toda a queda de tensão sobre esse meu elemento. Então, uma vez que tem toda essa queda de tensão sobre o meu elemento, ela vai começar uma tensão máxima sobre o meu indutor, e conforme ele for diminuindo essa queda de tensão até virar um curto-circuito, essa minha tensão vai diminuindo sobre o elemento. Voltando aqui na figura, perceba, inicialmente isso daqui ele Estou analisando no começo da minha análise, ele vai ser um circuito em aberto, então perceba, eu não vou ter aqui esse indutor, então praticamente eu vou ter o quê? Fonte mais resistência com um terminal em aberto, então toda a queda de tensão vai estar sobre ele. Conforme isso daqui vai passando-se o tempo, vai ocorrendo a dinâmica até ele virar um curto-circuito, o que acontece? Virando curto-circuito, não há mais queda de tensão aqui. Então, toda a queda de tensão vai ser sobre o meu resistor e, por sua vez, a corrente máxima vai ser atingida por esses dois elementos, ok? Uma mesma corrente passando pelo resistor e pelo indutor, ok? Como você pode conferir aqui nos gráficos. Para a descarga, o que vai acontecer? Você vai ter apenas um resistor e um indutor. Lembrando que esse indutor ele vai estar previamente carregado e agora o que vai acontecer? Ele vai descarregar a corrente elétrica sobre o meu resistor, tá? Então, essa corrente ela vai ser igual à corrente inicial máxima desse meu elemento, multiplicando exponencial de menos t sobre tal. Então, a corrente máxima inicial que eu vou ter desse elemento aqui indutivo, que ele vai injetar no meu circuito, multiplicando exponencial de menos t sobre L sobre R, ok? Muito cuidado, porque é o seguinte, alguns equacionamentos, o pessoal acha que tal ele vai ser igual a R sobre L. Não, tal é L sobre R. Por quê? Porque, nesse caso, ele está aqui embaixo, ó. Então, quando você fizer exponencial, vai dar exponencial de menos TR sobre L. Aí o pessoal tende a achar que isso daqui é tal. Tá errado, ok? Esse daqui é o tal certo, ok? Tome muito cuidado para não confundir e fazer essa besteira aqui, tá bom? Analisando o gráfico, a gente tem uma pequena mudança, porque é o seguinte, vou voltar aqui um slide. Inicialmente, esse meu indutor ele vai estar carregado, então ele vai ter uma tensão. Aí você vai se perguntar, Roberto, mas você não falou que ele vira um curto? Aí que tá, quando eu tenho uma fonte imprimindo energia sobre esse meu elemento. Ranquei a fonte, ele vai começar a dissipar essa energia. Opa, peraí, então vai ter uma tensão sobre esse meu elemento. Essa tensão, por sua vez, ela começa num valor e ela vai diminuindo. Por quê? Porque eu estou descarregando. A mesma coisa aqui para a corrente. A corrente elétrica começa num valor máximo e vai diminuindo, porque está toda essa energia sendo dissipada pelo meu resistor.
ok? Esse meu resistor, por sua vez, como ele está no mesmo potencial aqui do indutor, ele vai apresentar a mesma queda de tensão ao longo do tempo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, ok? Não sei se você percebeu, mas só voltando um pouquinho os slides, nesse caso aqui, o indutor ao longo do tempo ele é tendo uma diminuição da tensão e um aumento na tensão sobre o resistor. Nesse caso aqui agora, eu tenho a mesma diminuição de tensão no resistor sobre o indutor, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então o gráfico ele fica diferente. Se eu for analisar a corrente no tempo, o que vai acontecer? Meu indutor ele vai estar carregado com uma corrente máxima e ela vai descarregando de forma exponencial. A mesma coisa vai ocorrer também para a tensão. Então ele vai começar com uma tensão máxima ali e ela vai começar a diminuir. Então a gente tem que tomar esse cuidado durante a descarga do indutor, tá bom? Lembrando uma coisa importante, lembra que eu falei para vocês na aula passada que a tensão ela vai ser igual a menos a indutância derivada da corrente em relação ao tempo, tá? Esse gráfico aqui de tensão, normalmente ele é invertido, então seria menos V aqui, porque na hora que você faz com que o indutor ele imprima a energia de volta para o circuito, inverte-se a polaridade de tensão dele, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, ok? Às vezes você vai ver o gráfico invertido com a tensão aqui ó, apontando de baixo para cima, então dá a sensação que a tensão está crescendo. Não, a tensão está diminuindo, tá? Você está desenergizando o circuito. O que mudou foi o sentido da tensão devido à lei de indução de Lenz-Faraday. Então é só um detalhe para você tomar cuidado, ok? E por fim, como já mencionado, a gente tem a constante τ, que é L, que é a indutância, sobre a resistência, R, ok? Quando você pega e multiplica por 5 vezes esse valor de τ, você tem o tempo total tanto de carga como de descarga. Então, assim como no circuito capacitivo, você pode fazer uma aproximação do tempo de carga e descarga utilizando a constante τ. Só que para o circuito indutivo, resistivo, isso vai mudar no quesito de que a constante é utilizando outros valores, mas você ainda continua multiplicando por 5 para obter essa estimativa de carregamento ou descarga total, ok? Bem, a aula por hoje é isso. Nas próximas aulas a gente vai começar a estudar mais a fundo o circuito de carga em si, especificando as fórmulas e fazendo exercícios, e a mesma coisa para o circuito de descarga. E aí a gente vai fazer a comparação entre a fórmula pronta com o método de análise. Qualquer dúvida você deixa no comentário, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima.